Guardando aí um pouquinho pra gente começar. Pessoal entrando, Natália colocando aí o endereço, sei lá como chama, mas enfim, pra gente poder começar aqui. Não tá baixinho não aqui, filha? Tá bem? Tô olhando aqui. Tudo bem? Ah, obrigada. Amém, amém. Que seríamos sem o nosso Deus, né? Esse louvor é muito bonito. Oh, Deus. E aí, queridos, graça e paz a todos. Vamos começar mais um tempo de meditação, um tempo juntos na presença do Senhor, né? Eu estava com bastante frio hoje aqui, eu não sei como é que vocês estão aí, mas eu achei muito frio hoje, muito frio. Mas agora eu tô bem, agora a gente vai chegando perto do horário e aí a gente acaba, até o Espírito Santo nos aquece, né? Para que nós possamos começar a ouvir um pouquinho esse louvor, do qual ela diz, né, que seríamos de nós sem o Senhor. E Deus tem cuidado de nós, Deus tem estado conosco. Eu espero que todos vocês estejam bem, que seja um tempo precioso esse que nós estamos aqui, né? E que nós nos fortalecemos uns aos outros através da palavra, através da unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre aquilo que Ele quer falar, porque esse encontro, ele não foi marcado por homens, né? Foi marcado por próprio Deus. Ele, quando nós desejamos no nosso coração, temos esse desejo, o próprio Espírito ele já se move, né? A ponto dele fazer esse encontro acontecer. Então nós sabemos que tudo isso está na mão do Senhor, esse tempo precioso, esse tempo que você tirou, que eu tirei, para nós meditarmos na palavra, para nós andarmos nessa palavra. É o nosso tempo, é a nossa comunhão com o Senhor e eu creio que Deus vai falar profundamente no nosso coração. Eu creio que Deus preparou algo muito especial para nós nessa noite. Então, que cada um que for chegando, que vai ver depois, eu não sei, né, o tempo de cada um, mas que esse tempo, ele seja muito especial. É um tempo de reserva, é um tempo só entre nós e Deus. Esse Deus que nós buscamos, que nós amamos, que nós temos necessidade de ouvir a sua voz, por isso nós estamos aqui, porque nós cremos que Ele vai falar através dessa palavra, amém? Então, que vocês se sintam nessa noite abraçados, que vocês se sintam fortalecidos, para que esse tempo seja um tempo muito especial. Deixa lá fora agora, deixa no cantinho, deixa onde for, toda preocupação, há necessidades, Deus vai falar conosco sobre as nossas necessidades, né? Essa palavra fala sobre isso, então, mas nesse momento agora é um momento de adoração, é um momento que nós paramos um pouquinho para adorar o nosso Deus, para buscarmos a face dele, buscarmos o que ele quer falar conosco, né? E eu queria compartilhar com vocês, antes de entrar na palavra, para nós orarmos, aquietarmos o nosso coração, é o Salmo 121. E ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Que linda palavra, né?
Esse é um cântico, né, do qual nós podemos ter certeza de quem é o nosso Deus. Ele levanta os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Né? De onde virá o meu socorro? E aí nós temos que nos lembrar, fazer com que o que tem dentro de nós, que a nossa alma, ela reflita sobre isso. E que o nosso espírito se mova na certeza de quem é esse Deus. Diz que Ele nos protege, Ele é nosso protetor, Ele não dorme, Ele não se esquece de nenhum dos seus benefícios, Ele não se esqueceu das suas preocupações, das suas necessidades, nem da minha. Ele é aquele Deus que é o mesmo e será eternamente. Então, esse Deus, ele diz que nos protege o tempo todo. Então, seja esse momento de entregarmos as nossas necessidades, as nossas aflições, aquilo que nós precisamos, clamar ao Espírito Santo para que ele venha com poder e graça nesse momento, diante de tudo aquilo que nós estamos precisando. Eu não sei a sua necessidade, né? Eu não sei como você está agora, mas com certeza você conhece o Senhor a ponto de se deleitar nele e dizer: Senhor, eu preciso ouvir essa palavra, ouvir o que o Senhor vai falar através da sua palavra, estar agora alinhada com aquilo que o Senhor deseja para esse tempo. E eu sei, queridos, que é algo precioso para nós, amém? Então que o Senhor possa estar agora tendo liberdade de falar ao seu coração, falar ao meu coração. Então vamos orar e dizer ao Senhor: Senhor, eu elevo os meus olhos para ti, né? Eu levo meus olhos para ti e clamo pela tua proteção. Eu clamo pela tua proteção, porque eu creio naquilo que o Senhor tem falado comigo, que o Senhor tem trabalhado comigo. Amém? Então, Senhor, em nome de Jesus, que esse seja um tempo precioso na tua presença, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor esteja operando, Senhor, através da tua palavra nos nossos corações nessa noite. Que cada um, Senhor, cada necessidade, Senhor, dos teus filhos, das tuas filhas, sejam, Senhor, respondidas através dessa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, a fluir, a entender, a ter revelação. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos pelos teus feitos, já te agradecemos por aquilo que o Senhor fará, o que o Senhor está fazendo. E mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, Senhor, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua maravilhosa graça sobre a nossa vida. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está, Senhor, operando neste momento maravilhas no nosso meio. E assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Sabe como a palavra se manifesta? Primeiramente através do crer, né? Ela se manifesta no crer. Mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, há algo que está acontecendo no reino espiritual. E o Senhor tem prazer em nos ajudar. O Senhor tem prazer em mostrar como Ele quer fazer, né? E hoje a palavra é uma palavra bem conhecida de todos nós. Lembre-se que nas últimas vezes eu lembrei, nós demos águas para os camelos, temos dado água para os nossos camelos que aparecem, né? O que nós estamos fazendo com os camelos que chegam até perto de nós? Nós temos que dar água, né? Temos que o fluir do Espírito sobre a nossa vida, através das nossas vidas, né? Então nós também lembramos que sábado passado nós falamos da pedra de Davi, né? Com aquela pedra, próprio Jesus em nossas vidas, nós vencemos os gigantes. Assim nós vamos vencer os gigantes. E hoje nós vamos falar de uma palavra muito conhecida também, mas que Deus vai falar de uma forma que nós podemos aplicar nas nossas vidas, tá bom? Então nós vamos abrir lá, a palavra ainda não é essa, mas eu quero que vocês abram Ezequiel 1, versículo 1. E diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar,
abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Isso é Ezequiel falando. E eu tive visões de Deus. E ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vou agora para Ezequiel 2, versículo 1 e 2. O chamado de Ezequiel diz assim: ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Amém? No versículo 6 desse mesmo capítulo, versículo 6. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, não fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois eles são rebeldes. No 8, mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e como que eu vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lábios do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. E ele disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Então, nós estamos vendo, e ele no 3, no finalzinho do 3, do capítulo 3, ele ainda diz assim: então eu comi e em minha boca era doce como mel esse rolo. Nós sabemos aqui do chamado de Ezequiel para falar para a nação de Israel. Mas o contexto que Deus vai falar conosco é para o nosso momento agora, é para a nossa realidade, né, espiritual. Então, quando nós estamos vendo aqui o que Deus está fazendo com Ezequiel, ele está chamando Ezequiel para uma realidade, né? Chamando Ezequiel para viver as maravilhas que Deus tinha na vida de Ezequiel. Ele estava dando visões para esse homem, para Ezequiel, para o profeta, chamando ele, dizendo: olha, coma a minha palavra, se alimente da minha palavra, para que eu possa te usar, para que você possa viver essa realidade que eu tenho para a sua vida, que eu tenho também, como você sendo profeta para Israel. Então ali estava Ezequiel cumprindo, fazendo parte desse chamado de Deus para aqueles dias, para aquela nação. E agora nós vamos para a palavra que Deus quer falar conosco, o Vale dos Ossos Secos, que é algo muito conhecido. Eu creio que todos já ouviram falar do Vale dos Ossos Secos, está lá em Ezequiel 37. E é nesta visão aqui que nós vamos andar. Eu só quis fazer um pano de fundo do chamado de Ezequiel, de Deus chamando Ezequiel, abrindo os olhos dele, falando para que ele se alimentasse dessa palavra. E agora já estamos no capítulo 37 e Deus vai dar uma visão para Ezequiel. E essa visão é conhecida, muito conhecida, chamada o Vale dos Ossos Secos. Amém? Então abram aí Ezequiel 37 para a gente andar um pouquinho aqui, enquanto vocês abrem. Brasília está muito seco, vamos beber água, né? A umidade do ar está bem baixa. E ele diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos.
Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Amém. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com peles, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos dos tendões, de carne, depois de pele. Eita visão, hein? Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize, profetize ao espírito, profetize. Filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, desde os quatro ventos, o espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Até aqui, nós vamos ficar até aqui. Amém? Que palavra, né? Esse contexto da palavra, o Vale dos Ossos Secos, ele na verdade ele estava falando para a nação de Israel. Eu acho que é um momento ideal, né? Como eu tenho lido um pouco mais esses dias, é um momento muito ideal para a gente entender sobre Israel, mas não vai ser o tema dessa nossa conversa, desse nosso desenvolver disso aqui. Mas eu preciso falar para vocês que Ezequiel ele estava ali, na verdade, profetizando para a nação de Israel. Nós sabemos que houve o genocídio. Quanto tempo atrás houve essa visão? Os ossos foram jogados em valas, não tinha nem como. 6 milhões de judeus mortos, os ossos se espalhavam ali nas valas, né? Então nós sabemos que profeticamente ele estava falando da transformação que Deus ia agir na vida do povo de Israel, porque havia e existe a promessa para eles, né? Então essa promessa, essa palavra, ela se cumpre, ela não vai deixar de se cumprir. Então Ezequiel viu aqueles ossos, Deus dá essa visão para Ezequiel, porque começa, como nós lemos lá no iniciozinho, sempre Deus dando a visão do reino, dando visão das coisas que estão acontecendo, as que vão acontecer. Nós precisamos prestar atenção nisso. Então esse é um tempo de que ele estava dando para Ezequiel uma palavra para eles, profetizando sobre Israel como nação, da destruição, da perseguição do povo de Israel, né? A palavra filho do homem, esse filho do homem, essa expressão filho do homem aparece 90 vezes nesse livro, 90 vezes. Está falando da humanidade do profeta. Então, o que Deus, quando ele fala filho do homem, está lhe dizendo que é humanamente, né? Aquele homem, ele estava vendo as coisas espirituais. Deus quer que nossos olhos estejam abertos para ver a realidade espiritual do reino dele. Essa nação de Israel, após a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Em 1948 volta-se a nação de Israel. Então nós precisamos estudar, porque é para lá que nós temos que olhar muitas vezes, é para lá, para Israel, que nós temos que entender esse final dos tempos que estamos vivendo. Mas nós sabemos que Israel, ela
estava ali os ossos, elas estavam mortas. Porque Israel até hoje não aceitou, fora os messiânicos, que são muito poucos, não aceitaram o Messias, Jesus como Messias. E eles vão até o final, até a grande tribulação, passar por provas terríveis por conta desse não dobrar dos joelhos em ver o Messias, que é Jesus. Então ele estava dizendo, pode esses ossos tornar a viver, esses ossos podem se tornar um grande exército, uma grande nação novamente, e foi o que aconteceu. Israel está aí, é um país, né, autossuficiente, vários prêmios Nobel, né? Nós sabemos que são um país que tem todo tipo de fruta, é muito abençoado tudo que eles têm, porque é uma promessa para eles. Deus não vai tirar isso, porque Deus não é assim. Então eles são um país de primeiro mundo e só tem 70 anos esse Israel que nós conhecemos agora. 70 anos, o Brasil tem 500 anos. Então a diferença é muito grande do que esse país ele consegue, como eles são abençoados, como eles são prósperos, porque há uma palavra na vida desse povo. Há uma promessa na vida deles. E voltando ao texto, isso é para nós entendermos o que está sendo falado, e voltando ao texto para a nossa realidade, o que Deus quer falar conosco hoje, é muito interessante e nós precisamos aprender. São aprendizados. Às vezes nós lemos a palavra, nós temos tantas informações, principalmente nesses dias agora, do qual nós estamos podendo ouvir muitas lives, muitas informações, muito estudo sendo liberados. Diz que no final dos tempos, né, nós teremos conhecimentos, muito conhecimentos, vão chegar a nós muitas revelações, muito conhecimentos. Então nós precisamos estar atentos. Quando ele diz lá, olha, ele me levou e ele me deu o quê? E ele abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Ezequiel, abriram-se os céus e ele teve visões de Deus. Ele entendeu, estava ali recebendo de Deus o que Deus estava querendo falar com ele. Mas veja, quando Deus nos mostra as coisas espirituais, as coisas do reino dele, tem um propósito. Ele precisava ir pregar aquela nação, ele precisava mostrar para aquela nação, mas ele está falando conosco, porque ele também quer que nós, como filhos do Deus Altíssimo, que aceitamos o Senhor Jesus, que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que ele possa nos mostrar aquilo que tem no reino dele, aquilo que está acontecendo na nossa vida, que precisa estar alinhado com o que ele tem de promessa para nós. Muitas vezes nós somos, né, pessoas que conhecemos a Deus, temos uma caminhada com o Senhor durante muitos anos e não estamos usufruindo, e não estamos recebendo, e não estamos nos deleitando nas bênçãos, porque, claro, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós sabemos que não é porque nós conhecemos o Senhor que tudo vai ser as mil maravilhas, não. Mas cada situação nós vamos vencer. E muitas vezes quando eu converso com as pessoas e pergunto assim, você entende qual é o propósito de Deus para isso? E as pessoas falam, não, eu não entendo. Então, queridos, eu quero que nós prestemos atenção nesse texto aqui, para entender, ou aprender a entender, né? Qual é o propósito de Deus para certas situações na nossa vida? Muitas vezes nós não sabemos e ficamos para lá, para cá, corremos para um para orar, corremos para outra para fazer, corremos para isso, ficamos como dizem, né, cego no meio de um tiroteio, sem saber para que lado, como nos abrigar, e não é isso que Deus quer. E não é isso que o Espírito Santo está falando com a sua igreja hoje. Precisamos entender quem nós somos em Cristo. Precisamos entender quem está operando agora. Então, essa visão, apesar de estar aqui
nos mostrando algo que aconteceu. E muitas vezes quando nós lemos, foi para Ezequiel, ele era um profeta, um grande homem de Deus. Deus está falando, é conosco hoje, agora, no dia que se chama hoje, é já, é agora. Porque Ele não quer que nós saiamos daqui, nem paramos num sábado à noite para estarmos aqui de qualquer maneira. Não, Ele não quer isso. Ele quer realmente acrescentar em nós fé, esperança, alegria, mesmo diante da sua situação, que eu não sei qual é, mas todos nós já enfrentamos situações. Espiritualmente, Ele vai abrir os nossos olhos. A mão do Senhor estava sobre mim, porque seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Então, Ele teve a visão. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Os ossos muito secos, quer dizer morte. Estava morto, não tem, muito seco, não tinha a mínima probabilidade daquilo ter vida. Nada, zero. Então tem situações na nossa vida que nós olhamos e achamos que não tem mais jeito. Pode ser um casamento, pode ser uma situação com um filho. Nós estamos vivendo essa pandemia e muitos estão aflitos, preocupados, não sabem como vai ser. Nós pensávamos que já íamos sair em abril, passou mais, já estamos em agosto e agora não vai ter aula até dezembro. Já estão dizendo, e glória a Deus, por isso que não vai haver carnaval em fevereiro. Ora. Então nós temos que entender qual é o propósito de Deus para tudo isso. Qual é o olhar que Deus quer. Olhar total, olhar do que o mundo está acontecendo com o mundo, com a humanidade, e olhar para a nossa vida. Porque Ele está dizendo que ali Ele disse para o profeta, Ele disse para nós, olha, filho do homem, o que você vê? Veja esses ossos secos, você acha que eles podem viver, né? Então nós precisamos entender os aspectos espirituais e proféticos da situação. Senhor, nessa situação eu não vejo nada de bom. Nessa situação eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não consigo ver. Mas olha o que ele responde. Ele diz no 3, seu soberano Senhor. Olha a maneira que ele se dirige a Deus. Soberano Senhor. Tu és soberano. Só o Senhor sabe. Eu não tenho capacidade, Senhor, de entender essa situação. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Todos os dias de nossa vida nós lidamos com o quê? Com desafios. Nós lidamos com desafio, nós estamos passando. Na minha vida eu já lidei. E eu sempre, tive situações de desafios. E eu estava lembrando hoje, quando eu estava lendo essa palavra, que havia um tempo que eu já estava pensando em vender minha empresa. E em 2017... uma reunião com meus filhos e meus filhos me apoiaram muito e eu meio resistente ainda, porque eu ficava pensando como seria dali para frente, como eu iria viver dali para frente, como seriam todas as situações. Mas eu sentia algo dentro que eu via o Senhor impulsionando para aquilo, para tomar aquela decisão, e era necessário. Então, o que aconteceu? Oração em cima de oração, grupos de oração que nós temos, irmãs do lado, a gente orando, a igreja reunida, isso é muito importante, pessoas que a gente confia, que a gente possa andar juntos, a família, os amigos, os irmãos em Cristo. Então, nós temos ali oração, clamando ao Senhor para melhor direção. E foram 7 meses. 7 meses, não foram 7 dias, nem 7 semanas, foram 7 meses.
estruturando e Deus se movendo. E vamos orar mais um pouco. Quando parecia que ia dar certo, não dava. E então uma negociação sendo feita, Deus direcionando, mas claro que a gente tem aquela resistência natural, o medo vem, a insegurança vem, mas também vem uma certeza dentro de nós, vem algo dentro de nós que nós sabemos que temos que confiar nele, como diz aqui, soberano Senhor, tu sabes, e foi assim que foi feito na mão do Senhor. Naqueles dias eu poderia não entender muito bem o final de tudo, mas hoje, na pandemia, eu vejo a mão do Senhor. Porque se fosse para esse tempo, seria impossível, talvez, para Deus não é impossível, claro, né? Mas se eu perdesse aquela oportunidade que Deus estava se movendo a meu favor, as portas que Ele abriu, e eu poderia perder a oportunidade porque eu queria andar segundo os meus passos e não a direção. Então, quando Deus ele se move, ele vai apresentando, hoje seria praticamente algo muito difícil vender daquela maneira. Ter a paz que eu tenho hoje, que eu não teria, eu estaria, imagina, que situação difícil. Além de ter que vender numa pandemia, numa crise econômica. Então, queridos, muitas vezes nós não entendemos de imediato. Nós não estamos alcançando. Mas nós temos que buscar isso, porque a mão do Senhor estava sobre mim. Convicção. Então como é que eu vou lidar com isso tudo, né? A mão do Senhor estava sobre mim, a mão, o Espírito do Senhor, em outras traduções fala, estava sobre a vida de Ezequiel, a vida, a sua vida e a minha vida. Essa é a primeira certeza, ele é soberano, ele administra tudo isso. Então a primeira necessidade que eu preciso, andar nessa palavra, andar pelos desafios, andar para vencer esses desafios que vão aparecer na minha caminhada cristã, na minha vida, é entender, reconhecer o diagnóstico, é reconhecer o diagnóstico dessa situação. Senhor, eu preciso reconhecer, ele estava ali mostrando, olha Ezequiel, os ossos estão muito secos, posso eu revivê-los? Então ele estava fazendo com que Ezequiel olhasse para a situação, e muitas vezes nós queremos não olhar para a situação. Nós queremos jogar, como diz, né? Eu não sei se vocês sabem, esses aí minha mãe fala, jogar a sujeira debaixo do tapete. Já viu? Vai dar vacina, e quando você vai levantar o tapete tem sujeira, porque você vai escondendo. Você acha mais fácil. Então nós precisamos olhar as questões com a realidade. Qual é a minha realidade? Qual é a realidade disso que está à minha frente? Qual é a dificuldade que está à minha frente? Que eu preciso encarar. Eu preciso encarar. Então não foi fácil para Ezequiel encarar isso. Mas ele encarou e disse, Senhor, eu realmente não sei, mas o Senhor sabe. Então o Senhor me disse, agora olha o segredo, profetiza a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então veja, Deus estava ensinando a Ezequiel como vencer aquela situação. Ele disse assim, como é que você está vendo isso, Ezequiel? Como que você está vendo isso? Como que você está enxergando? Como que você está lidando? É dolorido? É. A situação de um casamento, de um filho, de uma porta de emprego que se fechou, né? Das suas contas que você precisa estar pagando, seja o que for, qual é a situação. Mas Deus vai ter que olhar com você e dizer como que você está vendo isso. Essa situação não é fácil, mas você precisa encarar. Você precisa olhar para essa situação, olhar ela de frente, tirar essa sua zona de conforto, entre aspas, que você está criando para você mesmo, ou culpando os outros, ou achando que tudo está errado com você. Não, você precisa olhar de frente, encarar essa situação de frente, saber que você tem um Deus soberano sobre a sua vida. Ó soberano, tu sabes. Então é a Ele que você tem que clamar, né? O modo que Ele está
nos mostrando, que ele está mostrando ali para Ezequiel, ele estava chamando a existência. Olha o que ele diz, não precisa abrir, que eu vou ler direto aqui, mas em Êxodo 3:7 ele diz: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Queridos, Deus fala isso para nós. Quando eu estava meditando, Deus me deu essa palavra. Ele tem visto atentamente a aflição do meu povo. Então, nós não estamos ao barco nosso está à deriva, não. Nós não estamos sem direção, sem proteção, não. Ele está dizendo, eu tenho escutado, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor por causa dos feitores. Eu sei o quanto eles estão sofrendo. Então Deus está atento às nossas angústias, às nossas dificuldades, ao tempo dessa pandemia, ao tempo do seu relacionamento, do seu projeto de vida, que aparentemente pode ter paralisado, mas não paralisou para Deus. Porque esse mesmo Deus que nós estamos lendo aqui é o mesmo Deus que opera no meio de nós. E operou lá, fazendo sinais e maravilhas. E ele faz essa pergunta: pode esses ossos viver novamente? Pode esses ossos viver? E você tem que responder. Você vai ter que corresponder ao que ele está tratando com você. Senhor, tu sabes. Eu não tenho ideia. Eu não sei como fazer, talvez. Eu estou muito aflito, Senhor. Mas ouço o meu clamor. E é dessa direção que ele vai se colocando, e ele diz, profetiza, e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor. Então você tem que olhar para aquela situação e você profetizar a palavra, para que ela torne-se vida. Onde está tudo errado, você vai profetizar. E você não está vendo, mas você está profetizando. E você no espiritual, é algo que você está ali fazendo com que aconteça no reino espiritual com o reino natural. Que se encontre, que se alinhe o céu e a terra, para que haja o mover e a operação de Deus seja tremenda. Com a segunda necessidade, a primeira é reconhecer qual o diagnóstico dessa situação, qual é a necessidade, como que você está vendo aquilo, como que você está vendo. A segunda necessidade que nós podemos compreender é que somente através do agir sobrenatural de Deus nós podemos vencer. Não tem outra maneira. É uma situação impossível, mas somente através do agir. Ele diz, assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porém tendões, farei aparecer carne, cobrirei vocês de pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Ok? Eu profetizei conforme a ordem recebida. Nós temos que profetizar conforme Deus nos fala. E o que ele fala? Como é que ele fala? Ah, eu não estou escutando. Você está escutando a palavra. Você tem a palavra. Você tem a palavra. Muitas vezes nós podemos até ouvir. Mas muitas vezes Deus você não vai ouvir uma voz, mas você vai saber que dentro da palavra tem resposta para você dizer. E você pode até pegar isso e dizer, seu casamento estava arruinado, acabado, não tem jeito. E Deus diz, tem jeito.
O seu filho está nas drogas, seu filho está perdido. Senhor, tem jeito, para ti não é impossível. Sabe, seu relacionamento com o filho, sua situação, você precisa de um médico para o seu filho, você precisa uma porta de emprego. Senhor, para ti não há impossível. Opera, Senhor, porque da mesma forma, Senhor, e daí você pode nem saber como dizer, mas eu faço assim, então faça também, queridos. Fala, Senhor, da mesma forma que o Senhor colocou carne, pele, tendões, o Senhor deu vida àqueles ossos. Ah, Senhor, o Senhor vai fazer a mesma coisa nessa situação. É isso que nós temos que fazer. Terceira necessidade que nós temos é gerar vida. E ele precisa de quê? De nós para gerar vida. Ele precisa, porque ele disse para Ezequiel, ele podia fazer, ossos, levantem-se. Mas ele disse a Ezequiel, abra sua boca e fale. Faça, Ezequiel, conforme eu estou falando. Olha que maravilha, ele usa, ele nos deu autoridade para isso, para cumprir os propósitos, é com autoridade, ele nos enche de autoridade, porque ele deu autoridade para o filho que veio como homem para operar aqui. E hoje nós sabemos que nós temos exatamente isso. E olha o que Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ezequiel, ele exerce essa autoridade. Ele profetizou. Ele profetizou. E sabe o que aconteceu, queridos? Quando ele viu, quando ele profetizou, ele começou a ouvir barulhos. Ouviu barulho de som de chocalho, como ossos batendo no outro, aqueles ossos sequinhos batendo. Ele ouviu, foi tão sobrenatural, foi algo que ele viu, ele pôde sentir, ele viu, ele ouviu como um chocalho, como uns ossinhos batendo uns nos outros. E olhei, e os ossos estavam cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Ele viu tudo isso. Ele viu a situação ali, já preparada. Mas havia algo agora que precisava completar aquilo que ele estava olhando, vendo no espiritual. Ele precisava de um espírito, de vida. A seguir, lá no 9, ele me disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhe. Assim diz o soberano. Olha a palavra sendo dita. Olha a palavra que nós precisamos falar. A situação está difícil. Situação, sai agora. Toda a dificuldade dessa situação. Tudo que está impedindo. Tudo que está impedindo. Senhor, e nós temos profetizado, não é? Que essa pandemia vai acabar. Nós estamos profetizando no tempo certo do Senhor, no tempo do sim dele ela vai. E nós vamos ver que a mão poderosa do Senhor nos guardou, sabe? Nos trouxe por uma etapa, por um tempo novo, um tempo que a gente está olhando com os nossos olhos espirituais e que nós sabemos que vai ser sobrenatural. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem falado à igreja. O aspecto que nós podemos observar, esse primeiro aspecto, é obedecer à voz do Senhor. Para que tudo isso acontecesse, Ezequiel teve que obedecer. E muitas vezes nós não queremos obedecer. Nós não queremos sacrificar. Então nós precisamos entender que a obediência, ela vai fazer toda a diferença nessa hora. Qual é o propósito de Deus para certas situações? Senhor, por quê? Mas não é a questão de perguntar a Ele para confronto. Não, Ele é soberano. Mas, Senhor, ajuda-me a ver. Como que eu vou encarar isso? Como que vai ser isso? Se nós perdermos as oportunidades, elas vão passar. Como eu poderia ter deixado essa oportunidade passar na minha vida? E como eu estaria hoje? Eu não estaria na paz que eu estou hoje. É assim que Deus abre os nossos olhos.
tendo certeza, com força e fé daquilo que Ele vai nos dar. É reconhecer a autoridade que nos foi dada, para que como igreja nós possamos usar disso. Porque não há nada mais especial para Deus do que Ele olhar para nós, olhar para a sua igreja, olhar e ver que ela está sendo guiada pelo Espírito, porque não adianta só Ele falar e você só fazer, mas se não tem Espírito, não tem vida naquilo que você está vivendo, você não é uma religião a seguir, você tem que trazer com que isso seja vida, que dê vida, que você ganhe vida e que você ganhe vidas para o Senhor também, que você vai ajudar porque você vai estar cheio do Espírito, você vai estar se movendo na direção dele. Olha o que diz em Isaías 44, 2-4, diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, diz o Senhor. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto aos ribeiros de água. Oh, gloriosa palavra é essa! Ele diz assim: diz o Senhor que te formou, Ele te ajudará. Só Ele tem a palavra de vida, queridos. Só Ele tem a palavra de vida. A nossa vida espiritual, muitas vezes, elas são, como que diz, diferente da maneira que nós pensamos, porque nós estamos olhando para a situação com muita dificuldade. Na verdade, nós ouvimos muitas vozes, mas nós precisamos ouvir só apenas uma voz, a voz do Senhor. Andarmos com pessoas que são sérias também, que andam com o Senhor. Buscar a nossa liderança, buscar os nossos pastores, não ficar para lá, para cá, porque ele diz que esse espírito, ele estava ali, profetiza, e aí ele deu algo de direção: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Era um exército enorme. Queridos, nós precisamos entender, toda vez que o Espírito Santo está falando e se movendo no meio de nós. A gente sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, há um tempo para todas as coisas. Nós sabemos que esse nosso Deus, Ele é um Deus que opera milagres, mas Ele vai agir na nossa vida, na nossa situação, conforme nós estamos dispostos a entender tudo aquilo que Ele tem derramado. As necessidades, aquilo que Ele falou conosco, mas aquilo que nós também vamos contribuir para Ele operar. E é através de quê? Da obediência e da autoridade que Ele nos deu de usar a sua palavra para que aquilo ganhe vida, para que aquilo que está atrapalhando, aquilo que está impedindo, dê um basta. Então você pode se levantar e dizer onde você está. Eu não sei onde você está agora, se você está num lugar confortável, se você está sozinha num quarto, se você está com outras pessoas assistindo, se você tem essa oportunidade, sabe? De agora você ou se ajoelhar, ou erguer suas mãos, dizer para o Senhor
que essa situação agora dê um basta, que você vai dar um basta na autoridade do nome de Jesus, em tudo aquilo que está impedindo, que está te trazendo medo, angústias, aflições, que está paralisando, que são situações mortas, sem vida, que você acha que não tem mais jeito. Clame ao Senhor, para que Ele venha operar como Ele operou aqui, Ele é o mesmo Deus. Nós temos que reconhecer, como Ele ensinou a Ezequiel, olhar a situação, e há ventos, queridos, que são da parte do Senhor, mas há ventos que vêm da parte do inimigo, e nós temos que manter nossa fé e olhar e entender as situações para que elas tomem a direção correta, para que elas se estabeleçam, para que elas possam trazer em nós luz onde há trevas, onde aquela situação não tem mais nenhuma cor, e Ele traga luz. Muitas vezes tem coisas paralisadas porque Deus permitiu e quer que assim seja. Mas é por um tempo, e com certeza Ele vai nos trazer algo muito, muito, muito melhor. E no momento certo, Ele vai operar, Ele vai trazer a revelação daquilo que nós precisamos. Eu quero só ler esse texto também conhecido, que é em Efésios 6,12, diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se da armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, Deus está nos dando uma chave, que é justamente falar e ter essa autoridade, essa obediência de profetizar a sua palavra. Jesus, ele disse que ele nos deixou a paz dele, para que nós possamos viver esses dias de dificuldades, ou do que você estiver passando, ou mesmo de alegria para sustentar outras pessoas, mas se mantenha firme na direção do Senhor. Então essa é uma palavra que Deus nos deu hoje, para que você e eu possamos enfrentar, para que nós possamos ir além daquilo que nós podemos pensar que não deu jeito, que foi algo que morreu no meio do caminho, que já não tem mais graça. Deus é aquele que traz graça, Ele é aquele que traz alegria, onde a gente nem pensava mais em ter, mas Ele traz uma alegria, Ele traz força, vigor, para que cada um de nós possamos nesse momento olhar para as situações, encarar elas e de fazer um diagnóstico correto dela, pedir ao Senhor revelação. Ele vai nos trazer essa revelação, Ele vai te mostrar o que está acontecendo, Ele vai te dar o diagnóstico correto, não como o mundo dá, mas o diagnóstico do Senhor. Ele vai te mostrar através da sua palavra aquilo que você vai precisar fazer, aquilo que você vai estar declarando. Você vai pegar seu salmo, a sua leitura bíblica, o seu tempo com Deus, a sua intimidade com Deus, para ouvir aquilo que estava parecendo morto, aqueles ossinhos batendo ali, como Ezequiel pôde ouvir. E ele disse, tomou vida, ele ouviu barulho. Ele ouviu vida, ele viu que aquilo que era tanto tempo, sonhos que você já esqueceu, que você deixou para trás, porque o inimigo ele aborte os sonhos, né? Que ele deixe para trás, que fala, não, isso não foi, mas não é verdade. Aquilo que Deus deu para você, receba hoje, lembre-se disso, lembre-se que o Senhor jamais, Ele vai deixar que algo dele, que Ele te deu como promessa, pereça.
Muito pelo contrário, Ele quer hoje reavivar em você sonhos, Ele quer reavivar em você segurança, Ele quer reavivar e dizer para você que você é amada do Senhor, sim, que Ele não esqueceu nenhum das promessas feitas, que elas vão se cumprir na sua vida e que você vai viver o novo de Deus para esse tempo. Mesmo que o mundo está parado, parecendo parado, para Deus não tem nada parado. Eu vou alinhar o meu tempo que está aqui na terra com o tempo de Deus e ele vai fluir, ele vai estar andando, ele não está parado. Esse nosso Deus, ele é cheio de vida, amém? Então que você hoje se sinta renovado, abençoado. Pare um minuto, depois desse tempo que nós tivemos juntos, converse com o seu Deus, tenha um momento especial com Ele, aquilo que você precisa colocar na presença dEle. Tome tempo, ouça a sua voz, creia no Senhor, coloque um louvor, deixe o louvor fluir, amém? Deixe Ele falar no seu coração, viver uma experiência nova. Eu creio que Deus vai falar com você hoje, eu creio que Deus vai se mover de forma sobrenatural na sua vida, amém? Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor guarde, que o Senhor leve ao tempo dEle, ao encontro genuíno com Ele, renove as suas forças para esse tempo. Nós estamos precisando nos alimentar, andarmos juntos, nos alegrar. Creia no poder sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Saudades de todos, sintam o meu abraço. Beijo.